Beleza, gente. Como vocês podem ver aqui no topo da tela, o aplicativo do Microsoft Teams informa que a gravação foi iniciada. Eu coloquei por escrito aqui também no chat do grupo, sei que alguns não têm acesso ao chat, por isso estou informando oralmente também a vocês já iniciada a gravação. Assim, todos aqueles que logarem têm conhecimento que a partir desse momento, se abrir o áudio, se abrir a câmera, sua voz e seu vídeo serão gravados e compartilhados nos nossos canais de comunicação, pessoais e institucionais. Beleza, ciente disso, vamos dar início ao último encontro antes das provas de redação jurídica da UniAB, 16 de novembro. Hoje é bem tranquilo, a apostilinha é bem curtinha. Separei aqui, né, um material para a gente falar de silogismo. O que é o silogismo, né? Silogismo é uma técnica de estruturação lógica que busca, com o concatenamento de ideias, desculpa, gente, eu perdi o foco, eu estou naquele, como eu expliquei para vocês antes de iniciar a gravação, eu estou aqui na expectativa da recepção do trabalho dos alunos de TCC da nossa casa, e agora eu coloquei aqui, né, no silencioso, porque tem muita demanda dos colegas de vocês, que assim como vocês, né, vão chegar no 10º período precisando defender o trabalho de vocês, o seu trabalho de conclusão de curso, é um momento bem ímpar para eles. Mas vamos continuar. Então, é uma técnica de construção lógica, de concatenamento lógico de ideias, que vai fazer com que, através da análise de duas premissas que são inseridas num contexto de engendramento de uma ideia maior, um termo médio, um termo menor, você consegue extrair uma conclusão lógica. Parece uma coisa muito difícil, mas não é. O que acontece? Você categoriza uma determinada ideia, que vai estar dentro de uma determinada história, de um determinado fato. Você apresenta uma ideia maior. E ao apresentar essa ideia maior, você já tem em mente de que maneira você quer dizer que uma ideia menor, que um conceito menor, equivale àquele conceito maior, que eles encontram em si um ponto de interseção. Dentro disso, dentro dessa busca desse ponto de interseção, e o que você deve demonstrar? Você deve demonstrar que esse termo maior, que essa característica geral, que todos aqueles que enquadram-se naquela regra geral devem cumprir com um determinado requisito, ou que atendem a um determinado requisito. E você demonstra numa segunda premissa que aquela sua situação específica está dentro daquela regra geral, também é abraçada por aquele requisito ou aquela característica comum a todos da regra maior. Léo, está ficando confuso. Calma que a gente já vai explicar isso melhor e com exemplos. Daí você depreende que aquele menor, que aquela regra menor, que aquela característica menor, que aquele termo menor, ele enquadra-se no termo médio, logo representa parte do termo maior. Um dos exemplos é o primeiro exemplo que eu coloco aqui nessa roteirização, né, nesses apontamentos sobre silogismo. Tá? Não chego a chamar de apostila, porque são 2 páginas com anotações dos principais... deixa eu ver aqui, acho que nem 2 páginas e meia, né, mais de um pouquinho, com as principais anotações e com as principais regrinhas dos silogismos. Vamos pensar. Se eu estruturo todo homem é mortal, eu sei que todo homem, na condição de ser humano, todo humano é mortal. Todo humano é mortal. E digo abaixo, Tício, aquele nosso amigo de tantos outros exemplos. Tício é humano. Percebam, Tício é um pequenininho que pertence à categoria maior, o humano. Tício é a premissa, ele é um termo menor, não chega a ser uma premissa, porque a premissa é a construção de termos. Tício é um termo menor. Eu digo que todo humano é mortal. Mortal é o termo maior para o médio humano. Todo canino é mortal. Todo gato é mortal. Mortal é um termo maior, mais abrangente. Qual é o termo médio? Humano.
E qual é o termo menor que liga uma pessoa, alguém aqui da raça humana, a uma eventual mortalidade? É o meu caso, é a minha situação específica. Aí eu digo, todo humano é mortal, Tício, termo menor, é humano, termo médio de novo. A conclusão, logo, Tício, termo menor, é mortal, termo maior. É muito fácil, porque é uma receitinha de bolo. Você faz uma primeira premissa, ligando um termo maior a um termo médio a um termo maior, vai depender da ordem que você estruturar a sua frase. Vai fazer uma segunda premissa, ligando um termo menor a um termo médio, e uma última premissa, fazendo essa vinculação entre termo menor e termo maior. Certo? O termo médio, humano, o termo maior, mortal, o termo menor, tício, né? O termo médio, de novo, aparecendo com o menor. O médio aparece duas vezes. Está no meio, ele transversaliza tudo. E aí o termo menor, de novo, ligando ao termo médio. Tício é humano. Na conclusão, você pega os dois que não apareceram duas vezes, eles vão aparecer duas vezes. Logo, Tício é mortal. Beleza? Eu vou tentar fazer aqui no quadro, né? Desenhando. Eu estou aqui procurando espaço na minha lousa, mas vai ser um pouco mais difícil, né? Senão eu faria aqui com vocês. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Só ver aqui dentre vocês, boa noite a todos, a sala já encheu um pouquinho mais. Eu sei que muitos, se eu perguntar assim, alguém entendeu? Alguém vai levantar a mão e dizer que não entendeu. Né? Quem não entendeu? Todo mundo. Mas alguém conseguiu, vocês conseguiram de maneira geral pegar essa ideia do encadeamento de termos? A primeira ideia é a seguinte: eu vou ter um termo maior, um termo médio e um termo menor. Eu vou trabalhar esses três termos em três premissas. Fala, Diegão. Diegão ligou a câmera aí, beleza? Eu vou usar esses três termos para construir três premissas. A primeira premissa, termo maior e termo médio. Médio já apareceu uma vez, né? Segunda premissa, termo menor e termo médio. O termo médio não apareceu duas vezes, eu não vou mais usar ele. Quem só apareceu uma vez? O termo maior e o termo menor. Vou usar os dois de novo. Aí eu vou ter o termo maior e o termo menor aparecendo duas vezes em três premissas. O termo menor aparecendo duas vezes em três premissas. E o termo médio aparecendo duas vezes em três premissas. A diferença, como vai ficar mais fácil de vocês decorarem? Coloca premissa 1, premissa 2, premissa 3. A primeira, você escreve médio mais maior. Vai ser a premissa maior. A premissa que sinaliza a regra geral de ocorrência de determinado fato. A segunda premissa, você escreve médio mais menor. O que é o médio mais menor? É a tua segunda premissa, é a tua premissa menor, que vai sinalizar a tua situação específica. E a terceira premissa, as duas que sobram, menor mais maior ou maior mais menor, que vai ser o quê? Vai ser a premissa de conclusão, a premissa conclusiva, que vai exprimir o raciocínio lógico, que vai expressar esse raciocínio lógico. Exprimir que você está exprimindo, está tirando dali uma conclusão daquilo tudo. Vamos lá. Jogando na prática, ainda sem projetar os exemplos, sem projetar aqueles exemplos mais simples que coloquei no nosso roteiro, você pensa no seguinte: termo maior e termo menor. Vamos trabalhar com direito penal, que eu acho que é mais fácil da gente raciocinar, principalmente nos períodos iniciais. Quem rouba pode ser condenado a 4 anos. 4 anos é o resultado, é o maior. Todo mundo que roubar pode ser condenado a no mínimo 4 anos. Alguns vão ser condenados a mais tempo, outros condenados a menos tempo. Mas é uma lógica geral. É o que está lá no 157, a pena mínima. Quem rouba pode ser condenado a 4 anos. O quem rouba é o termo médio. 4 anos é a pena. Se roubou mais, qualquer um que se enquadrar naquela situação de roubo, tá? É o nosso termo médio. Joga o termo médio de novo para baixo. Vou precisar indicar que alguém rouba. Qual seria uma premissa menor? Tício roubou. Eu tenho, roubar 4 anos, roubar médio com premissa maior, 4 anos. Embaixo, Tício
roubou. O Tício é o pequenininho nessa relação, é o meu caso concreto, é a pessoa que eu estou cuidando do probleminha dele lá, roubou, praticou um termo médio. Qual é a conclusão lógica? Logo, poderá ser condenado a até 4 anos. Essa é a primeira lógica. E aí, como você vai estruturar essa lógica silogística dentro de uma argumentação jurídica? Vamos resolver o problema do Tício só de maneira exemplificativa? Para condenar, precisa de prova. O juiz não tem prova. Peraí, prova, médio. Logo, o juiz não pode condenar. Deu para perceber? Peguei o juiz, que era o termo maior, né? O juiz não, a condenação, que era o termo maior, vinculei a prova. Para condenar, há de se ter prova. O juiz, o meu caso específico, o camarada que eu estou querendo que entenda a minha lógica, não tem provas. Logo, o juiz, o menor, não pode, o meu termo menor, o meu termo específico, não pode alcançar o meu termo maior lá, que é a condenação. Logo, o juiz não pode condenar. Só que vamos ter algumas regrinhas silogísticas. Algumas regrinhas silogísticas que, se a gente colocasse no quadro, ia lembrar muito aquela questão de matemática, de sinalzinho de mais para sinalzinho de menos. Isso, praticamente, eu acho que só confunde. É mais fácil para nós, que somos de humanas, né? Pessoal, eu tenho um amigo que sempre briga comigo, que fala assim, pessoal de humanas tentando fazer conta é um desastre. Então é mais fácil criarmos umas regrinhas e atendermos a elas. Então a primeira regrinha que vocês estabeleçam, aí elas estão escritas, já vou compartilhar ali no nosso material. Primeira regrinha, duas premissas negativas não podem dar um resultado positivo. Se eu digo que fulano não pode fazer isso e que Beltrano não pode fazer aquilo, não vai ter um resultado. Ah, então pode. Eu já vou demonstrar isso com um exemplo. Bom, acho mais fácil a gente projetar as regras, né, do que ficar aqui viajando em vários exemplos. Vamos lá. Figuras de silogismo e algumas regras para seu entendimento. As regras que possibilitam o melhor entendimento da forma de silogismo proposta por Aristóteles. Bom, o que significa, né? Inferir significa extrair uma proposição como conclusão de outras. Vamos lá para o que é a proposição. Proposição é uma proposta, é uma frase, é uma assertiva. Uma proposição jurídica é uma assertiva jurídica, tá? É uma conclusão, é uma indicação. O silogismo é um argumento que, segundo Aristóteles, possui 3 características: o mediato, o dedutivo e o necessário. O mediado, o dedutivo e o necessário. Ou seja, aquele que traz uma ideia geral, aquele que depreende-se da ideia geral e aquele que está dentro de uma cadeia de raciocínio. Vamos lá, aqui eu coloquei alguns pequenos conceitos. Primeiro, silogismo é mediado, pois não é apreendido imediatamente da percepção, mas deve usar o raciocínio para compreender o que é real. É mediado por premissas. É dedutivo, porque a parte da verdade, da verdade de premissas universais, porque parte da verdade de premissas universais para chegar a outras premissas, as menores, as conclusivas. E é necessário porque estabelece uma cadeia causal entre as premissas, é uma cadeia de ideias. É necessário porque não tem como você fugir àquela regra do engendramento de ideias. Sigamos. As premissas para formar um silogismo devem ser assim distribuídas. A primeira premissa, lembra que eu falei com vocês? Estava falando aqui no nosso iniciozinho, uma primeira premissa chamada premissa maior, que ela contém um termo maior e um termo médio, uma regra geral que se aplica à média das pessoas. Tá? É como se eu dissesse assim, ó, a lei, o resultado da lei que se aplica à média daquelas pessoas. Né? Vamos lá, eu quero pensar aqui um crime. Um crime legal. Um crime legal, não. Eu ia falar do adultério, o adultério foi revogado. Vou pensar aqui um crime contra o casamento, que só a pessoa. Bigamia. Bigamia só pode praticar quem é casado. Né? E aí você consegue criar um silogismo. Bígamo é o casado que
celebra casamento com outrem. Tício celebrou casamento com outrem. Logo, Tício é bígamo. Percebem que o termo médio que se assenta, né, a todos aqueles que eventualmente vão ser considerados bígamos é o celebrar casamento com outrem. É o raciocínio dedutivo que se dá dentro do direito. Bígamo é o que celebra casamento com outrem já sendo casado. Tício é casado e celebrou casamento com outrem. Olha o termo médio. Eu tentei criar de uma maneira, se você colocar no papel, o termo médio vai aparecer até um embaixo do outro para você visualizar melhor. Qual vai ser a minha conclusão? Tício é bígamo. Mesmo se eu não conseguisse interpretar essa lógica, mesmo se eu não conseguisse interpretar o resultado que extraí das duas premissas utilizadas por hora como exemplo, se eu só entender qual é o termo médio, o maior e o menor, eu consigo construir a minha conclusão lógica. Olha como é interessante, mesmo que eu não entenda muito bem o resultado. Então, e o macete para poder construir isso numa provinha? Você vai olhar a primeira premissa, vai olhar a segunda premissa. O termo que se repete nas duas premissas é o termo médio. Você vai pegar os termos que não se repetiram e vai construir uma conclusão lógica. Vamos olhar aqui a teoria? Está começando a ficar melhor, né? Está começando a dar para entender. A primeira premissa, chamada premissa maior, contém o termo maior e o termo médio. A segunda premissa, chamada de premissa menor, contém o termo médio e o termo menor, ou o termo menor e o termo médio, se você quiser fazer aí uma lógica métrica, né? E a conclusão é o quê? A conclusão, você pega o termo maior e o termo menor e explica-os ali na conclusão, porque vai ser uma conclusão mediada, dedutiva, que necessariamente vai ser extraída dos termos anteriores. Eu não tenho como inventar um outro termo e jogar na conclusão, por isso ele é necessário. Precisa ali pegar as duas premissas restantes, a maior e a menor, e encaixá-las uma ao lado da outra. Pois elas serão justificadas pela dedução que se extraiu do posicionamento delas, da vinculação das mesmas aos termos médios. Por isso, aos termos médios. Por isso, mediadas. Deu para entender? Acho que agora, conforme a gente vai dando cada passinho, vai ficando um pouquinho mais fácil. Vamos lá. Abaixo, segue essas regrinhas que são, né, a questão no silogismo. Tá? Para você entender se o silogismo é um silogismo verdadeiro ou um silogismo vicioso. Um silogismo vicioso é um silogismo que não expressa na sua conclusão lógica um entrelaçamento entre a premissa maior e a premissa menor que seja verdadeiro. Vamos lá. O silogismo deve sempre conter três termos, pelo menos. O maior, o menor e o médio. Então, essa é a estrutura do silogismo. Vai ter três termos. Se tem dois termos, não é silogismo, é outra coisa, tá? É um outro tipo de técnica, é outro tipo de redação, mas não é o silogismo lógico. O termo médio deve fazer parte das duas premissas, da primeira e da segunda premissa, nunca da conclusão, e deve ser tomado ao menos uma vez em toda a sua extensão positiva, certo? O termo médio, como nós vimos, ele vai aparecer duas vezes. Apareceu duas vezes, o que eu faço lá na conclusão? Eu uso quem não apareceu muito, o maior e o menor. Nenhum termo pode ser mais extenso na conclusão do que nas premissas, porque assim concluir-se-á mais do que o permitido, ou seja, uma das premissas deverá ser sempre universal e necessária, positiva ou negativa. Essa terceira regrinha já deixa a gente um pouco mais confuso, mas não não há de se ter confusão. O que ele quer dizer? Que o termo da conclusão nunca vai ser o mais extenso. Nenhum termo pode ser mais extenso da conclusão. Eu digo assim, eu tô tentando buscar aqui um exemplo que não é da nossa área para vocês poderem entender. Digamos, vamos lá. Todo nascido
na China, todo nascido na China, todo chinês tem olhos puxados, certo? Todo chinês tem olhos puxados. O chinês agora vai ser o nosso termo médio. Tício é chinês. Ó, chinês apareceu 2 vezes. Termo médio 2 vezes. O que vocês concluíram desse exemplo? Se todo chinês tem olhos puxados, eu digo que Tício é chinês. Qual é a conclusão lógica? É pegar o Tício e o olho puxado. Porque o chinês já apareceu 2 vezes. O chinês já é termo médio. Então, qual é a minha conclusão lógica? Tício tem olhos puxados. Tá certinho, tá na métrica do silogismo. Como esse termo, como o termo da conclusão poderia ser mais extenso do que os das premissas, tornando esse silogismo inverídico? Tício tem olhos puxados negros. Essa característica mais de que esses olhos são negros, que a cor dos olhos do Tício é a cor negra, essa cor não apareceu nas premissas. É uma novidade, é uma extensão que você está inserindo na conclusão. Se você colocar um termo extensivo na conclusão, você está construindo um silogismo vicioso, ou um silogismo viciado, dependendo do autor, mas um silogismo pautado numa inverdade, pois esta verdade não apareceu mediada pelas premissas, não apareceu ali negociada pelas premissas. Vamos ver a 4ª regrinha? A conclusão não pode conter termo médio. E tem 2, né? O termo médio só pode aparecer nas premissas, o termo médio não vai aparecer na conclusão. De 2 premissas negativas, nada pode ser concluído. O termo médio não será ligado não terá ligado os extremos. Não posso dizer assim, ó, Tício chineses têm olhos puxados. Tício não tem olhos puxados. Nesse exemplo, olhos puxados apareceu 2 vezes, mas uma só premissa é negativa. Eu posso concluir alguma coisa? Posso, porque eu não tenho 2 premissas negativas. O que eu vou concluir? Chineses têm olhos puxados. Tício não tem olhos puxados. Logo, Tício não é chinês. A conclusão pode ser negativa ou positiva, porque ela aparece mediada pelos termos. Mediada pelos termos médios, tá? Agora, digamos que só para continuar na vibe dos chinês, que eu acho que esse exemplo vai conseguir ilustrar melhor para vocês, né? Essa ideia do encadeamento dos termos. Chineses não são loiros. Tício não é loiro. Logo, Tício é chinês? Não necessariamente. Esse seria um silogismo vicioso. Por quê? Porque eu tenho 2 termos, 2 premissas negativas, com 2 termos médios negativos. E se eu tenho 2 premissas negativas, regrinha número 5, nada pode ser concluído. Ela não está me dizendo nada. Que o que pode não ser, muitas coisas podem não ser. Eu preciso ter uma premissa, pelo menos positiva, para que algo seja concluído de maneira positiva ou negativa, para concluir que algo é ou não é. Mas uma das premissas precisa ser positiva. 2 premissas negativas não exprimem nenhuma ideia. De 2 premissas afirmativas, a conclusão deve ser afirmativa. Ó, aí vamos voltar para o exemplo do Tício chinês. Chinês tem olhinhos puxados. Tício tem olhos puxados. Logo, Tício é chinês. A premissa é afirmativa. Eu nunca poderia, de 2 premissas afirmativas, concluir, ó, chineses têm olhos puxados, Tício tem olhos puxados. Logo, Tício não é brasileiro? Não tem como. Primeiro que não tem essa ideia lá em cima. Esse termo brasileiro não aparece. Eu posso concluir, logo, Tício não é chinês? Não tem premissa negativa.
Só tem um termo médio negociando, mediando as ideias de Tício e de uma determinada cidadania, de uma determinada nacionalidade. E vamos lá para a última regrinha, as últimas regrinhas. De duas proposições particulares, nada pode ser concluído. Essa já é um pouquinho mais difícil de enxergar, tá? Por quê? Eu preciso ter uma premissa maior e uma premissa menor vinculadas a termos médios. Eu não posso dizer, olha só, premissas muito particulares. Chineses nascem com olhos puxados. Bem particular de um determinado povo. Japoneses têm olhos puxados. Também particular de um determinado povo. Concluo que nada, porque eu tenho duas premissas particulares. Eu preciso trazer um termo maior para particularizar uma segunda premissa. Vamos continuar nesse exemplo, que eu gostei desse exemplo. Eu estou conseguindo trabalhar melhor com eles e eu acho que eu estou conseguindo encaixar as ideias com vocês. Né? Vocês estão mais quietinhos hoje, mas dá aquela sinalizada. Se estiver completamente perdido, sinaliza para a gente tentar mudar o exemplo. Vamos continuar aí com o exemplo do chinês. Aí eu dei ali, ó, duas premissas particularizadas, porque é particular de um povo, particular de outro povo. E você pensa, reconstrói. Asiáticos têm olhos puxados. Asiático. O que eu vou tornar meu termo médio? Né? Vamos deixar o termo médio sendo olhos puxados. Tício tem olhos puxados. Logo, Tício é asiático. Ou, melhor, asiático tem olhos puxados. A China fica na Ásia. Logo, chineses têm olhos puxados. Eu construí um outro termo maior que particularizou aquela nacionalidade. Aquela nacionalidade se tornou um termo particularizado. Obrigado, Diego. Se eu estou conseguindo fazer entender essa... Obrigado pelo feedback, que é algo que eu sinto muita falta nos nossos encontros online, é que quando eu estou conversando, se a turma começa a fazer aquela cara de desespero, eu falo, gente, vamos mudar o exemplo para tudo, vamos tentar outro, né? e eu, quando você dá esse feedback, não, tô indo, estou conseguindo entender. Então eu fico mais feliz, né? Bem mais feliz. Vamos lá. A conclusão sempre acompanha a parte fraca. Isso é, se houver uma premissa negativa, a conclusão será negativa. Se houver uma premissa particular, a conclusão será particular. Se houver ambas, a conclusão será negativa e particular. Essa regrinha é mais para te socorrer quando você estiver em dúvida sobre o que você está particularizando. Então, como que é mais fácil a gente decorar essa regrinha? Primeiro, nós vamos usar os silogismos como um instrumento que vai necessariamente negociar termos peculiares em premissas necessárias e na prática. Esses termos serão mediados, negociados, tá? Entre as premissas ali na prática. E o que nós estamos tentando fazer? Particularizar uma ideia. Então, a nossa ideia é a seguinte: se houver um termo particular, minha conclusão vai ser particularizada. Se houver um termo negativo, minha conclusão vai ser indicando que algo não vai acontecer. Se houver um termo particular e um termo negativo, nós vamos concluir dizendo que aquela particularidade não acontece. Tá? Vamos aplicar isso na prática. Tem um termo particular dizendo que tem dúvida sobre a identidade da pessoa. Digamos que aquela pessoa, né, não pode ser vinculada a determinado fato, porque tem dúvida, é uma coisa muito particular. Mais fácil ainda, porque a gente normalmente pega o exemplo melhor lá no direito criminal, para poder particularizar um determinado exemplo. Então, se nas premissas contiver que não praticou determinado ato, a conclusão é a conclusão negativa. A conclusão de que afastam-se as proposições anteriores, as premissas anteriores, que foram expressas na forma de proposições que ligam termos, tá? Afastando uma particularidade, se houver premissa negativa. Tá? Todas as proposições universais são afirmativas. Então, eu trouxe aí alguns exemplos. Tá? Todos os homens são mortais,
todos os brasileiros são homens. É o primeiro exemplo que eu dei. Aí você pega aqui, ó, qual é a palavrinha que se repete? Homem, homem. Então eu vou pegar o quê? Um termo que está isolado aqui na primeira premissa, um termo que está isolado na segunda, e vou construir minha lógica. Logo, todos os brasileiros são mortais. Exclui homem, exclui homem. Todos os homens são mortais. Todos os brasileiros são homens, são humanos, né? Logo, todos os brasileiros são mortais. Esse é o famoso silogismo perfeito, porque demonstra a ligação necessária entre indivíduo, espécie e gênero, que é o que visa a ciência. A premissa maior é a universal. No caso, esse caso não foi negativo aqui, eu acabei escrevendo demais, devia estar pensando em alguma outra questão, tá? Excluam aí o negativo daqui, depois risca isso. A premissa menor é a universal afirmativa e a conclusão. E esse B aqui, gente, depois eu vou cortar dessa apostilinha, tá? Esse B tá mal feito. Foca aqui, porque eu acho que esse Bzinho aqui não foi. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, não, eu que formatei errado. Perdão, gente. Eu que fiz a formatação aqui errada. Eu que gosto tanto de deixar o texto bem formatadinho, escrevi a coisa certa, mas aqui foi realmente falta de habilidade com o inveja, hein, Diego? Tô só... não vou contar, daqui a pouco eu vou ver ali que a minha secretária barra filha está preparando. Dia de segunda-feira ela me dá essa moral. Ela prepara alguma coisa surpresa, eu saio daqui eu descubro. Vamos lá, vamos continuar. Né? Agora eu peço a Vênia, porque eu mesmo me embolei, que eu já converti para o Word, e na verdade eu formatei isso daqui, não formatei de uma maneira. Isso daqui podia estar em negrito, né? Ia ficar mais claro. Não, o B está certo. Ó. O B é a ideia de que a premissa maior. Quando a premissa maior universal é negativa e a premissa menor é universal afirmativa, a conclusão será uma universal negativa. Agora sim o exemplo aqui embaixo. Tá? Um outro exemplo de formação de premissa negativa. Nenhum astro é perecível. Nenhum, olha uma premissa negativa. Nenhum astro é perecível. Agora, não posso ter duas premissas, não posso ter duas proposições negativas. A próxima tem que ser positiva. Todas as estrelas são astros. Logo, eu posso concluir, né, a conclusão universal negativa. Logo, nenhuma estrela é perecível. Astro, astro. Nenhum astro é perecível. Estrelas são astros. Astro não perece. Logo, estrela não perece. Aqui, ó. A vinculação tríplice. Logo, estrela não perece. Outro exemplo. A premissa maior é universal e afirmativa. A premissa menor é particular afirmativa. A conclusão, particular e afirmativa. Novamente, o exemplo lá de todos os homens são mortais. João, bem particular, é homem. Logo, João é mortal. Outro exemplo, a premissa maior é universal negativa, a menor é particular afirmativa, a conclusão vai ser particular negativa. Vamos lá. Universal negativa. Nenhum rei é amado. Bem universal. Nenhum rei. Não existe rei que seja amado. Tá? A particular afirmativa. Henrique VII é rei. Qual é a minha conclusão? Ele é rei. Se ele é rei também, ele não é amado. Logo, Henrique VII não é amado. É claro que pelas possibilidades, aí é uma outra questão, eu coloquei aqui um link para quem quiser explorar esses modos, tá? O que nós precisamos são desses exemplos que estão ali em cima. É claro que pelas possibilidades existem até 64 modos de se produzir um argumento ou silogismo, mas na prática essas são as suas formas mais utilizadas, lembrando que essas regras são utilizadas para fazer o famoso cálculo de predicado naquilo que chamamos de lógica formal aristotélica. Léo complicou, botou aí umas palavras, botou aí umas para poder apagar o Teams, senão ele não apaga, isso é uma alternativa. Bom, botou aí uma coisa, um negócio de lógica aristotélica, eu me perdi, quando eu ouço essas coisas eu corro. Não, relaxa, tá? O que nós precisamos é dessa linhazinha para cima para vocês conseguirem criar o silogismo jurídico. O silogismo jurídico, ele já é muito mais tranquilo, mas você precisa dessas formas. Você precisa, para fazer a prova dos 9 lá, para ver se você fez um engendramento de ideias bacana, você precisa disso aqui. O que vai acontecer no silogismo jurídico? Você vai usar, geralmente, uma ideia maior com uma ideia menor numa conclusão lógica. Você vai apresentar o fato como um todo, vai apresentar o teu fenômeno jurídico específico, o teu fato específico e vai concluir, tá? Quem evita
que outro seja morto, pratica legítima defesa. Tício, quem evita a morte de uma pessoa, né, interrompe uma ação para matar outra pessoa, quem interrompe a morte de outra pessoa, quem interrompe um homicídio, está em situação de legítima defesa. Quem interrompe uma tentativa de homicídio está em situação de legítima defesa. Tício interrompeu a tentativa de homicídio analisada. Logo, Tício agiu em legítima defesa. E aí você vai desenvolver essa lógica dentro da tua necessidade jurídica. Quem negativa o nome de outrem indevidamente causa lesão. A empresa Alfa negativou indevidamente o autor. Logo, a empresa Alfa praticou lesão. Tem a negativa indevida, a regra geral e a regra específica. E esse raciocínio você vai poder utilizar em praticamente todas as circunstâncias. Outra aplicação prática do silogismo jurídico é quando você expressa um artigo. A conduta quem pratica calúnia deve ser condenado às penas do 138. Tício caluniou seu vizinho. Calúnia e calúnia. Penas do 138 e Tício. Logo, Tício deverá ser condenado às penas do 138. Percebem como essa estruturação mediada se resolve? Esse engendramento de ideias, esse intercalar de proposições, vai ser uma prática bem cotidiana sua. Como, de maneira mais lato, de maneira mais ampla, isso acontece dentro da lógica da redação jurídica. Quando você apresenta um fato maior, um quadro maior, e explicita ao juízo, através de diversas proposições, que um determinado comportamento ou que uma série de fatos menores serão tidos por uma conclusão que se extrai daquela análise. Que determinado fato jurídico aconteceu, que ele deve ser interpretado com a ótica de determinados artigos, que logo fulano, né, que estava ali naquele contexto fático, deve ter reconhecido os direitos tais que estão nos artigos, tá? Em determinados artigos que você vai apresentar, por exemplo. Então, o que nós precisamos saber nesse momento? Essas ideias que nós estamos trabalhando, elas serão complementadas na prática com a ideia de causa de pedir remota, causa de pedir próxima e pedidos que são conclusão lógica. Isso daí é algo que vai estar um pouquinho mais à frente na teoria do processo. O que nós precisamos sair hoje da disciplina de redação jurídica sabendo como funciona a lógica silogística. O que vocês precisam saber é que a lógica silogística tratará duas proposições ou duas premissas, sendo uma maior e uma menor, e que delas extrairá uma conclusão lógica. Vocês precisam também saber que essa conclusão lógica será depreendida da formação de uma nova proposição, de uma nova frase, de uma conclusão que você vai extrair simplesmente observando qual é o termo maior que se vincula ao médio na proposição primária, qual o termo menor que se vincula ao médio na proposição secundária, e que a tua conclusão lógica é necessariamente o termo mediado. Se eu tenho dois termos médios, quem mediou os termos? Quais termos foram mediados? O maior e o menor. A tua conclusão lógica é aplicar aquele termo maior, aquele termo menor, com a justificativa lógica dos termos médios, que mediaram aquelas ideias, que serviram como vinculador dessas duas ideias que vocês vão apresentar em uma proposição. Deixa eu ir aqui no explorador de arquivos. Só um minutinho.
eu coloquei essas ideias num outro documento mais resumidinho, né, para ser aquela colinha do bem. Acho que é isso aqui. A prova aqui, hein? Será que eu abro o arquivo errado e mostro ela para vocês sem querer? A prova ali preparadinha, tá? Essas são as regrinhas do silogismo. O que eu fiz? Eu construí aqui um documento menorzinho, né? Para que ele seja... o que está espelhado naquele documento que eu estava exibindo agora há pouco, né? É um documento de Word com o espelhamento daquelas 8 regrinhas do silogismo. Na verdade, quando a primeira vez que eu aprendi, que o professor conversou comigo lá na graduação, no primeiro período, meu primeiro período de Direito, fiz em 99, no primeiro semestre, né? Nós só aprendíamos essas 7 regras. Isso daqui é o autor que nós estamos usando, que ele coloca essa 8ª regrinha para a gente. Tanto o livro do Antônio quanto o livro do Eduardo Sabag, eles trazem essas regras, tá? Então, eles trazem essa 8ª ideia de que a conclusão sempre acompanha a parte, aspas, fraca, isso é, se houver alguma premissa negativa, a conclusão será negativa. Se houver premissa particular, a conclusão terá a premissa particular. Se a conclusão for particular, tiver premissa particular negativa, vai acompanhar. Por quê? Essa premissa fraca, ela tende a ser composta pelo termo menor. E o termo menor vai sempre aparecer ali na conclusão. Ilustrada pelo termo maior, justificados pelos mediados, né? Pelos mediadores dos termos mediados. Beleza, gente? Bom, então, aqui foi... esse é basicamente, né, o nosso conteúdo de hoje. Eu vou compartilhar isso com vocês e vou tranquilizá-los que silogismo não cai na prova. Silogismo é para ser exercitado no dia a dia, exercitado na petição, e certamente, se Deus quiser, vamos trabalhar prática simulada em algum momento, e vocês vão ver que isso é muito mais fácil do que parece. Vou encerrar a gravação por hora para a gente conversar um pouquinho sobre prova. Aliás, vamos conversar já sobre prova, porque já fica gravado e vocês podem tirar uma dúvida de como é que eu vou acessar a minha prova, tá? Eu mesmo que eu tenho aqui um ou outro veterano, mas eu tenho aquela galera que está aí no primeiro período que precisa saber acessar lá o sistema. Vou abrir no domingo às 17h, vou programar daqui a pouquinho a prova de vocês, e no domingo às 17 horas ela vai estar disponível para vocês responderem, né? Vocês poderão iniciar, né, realizar a sua prova até no domingo, se vocês assim o quiserem. Agora no dia 22. E o prazo para responder o questionário de prova será fechado no dia 23 às 23 horas, tá? E o que você vai fazer? Você vai lá no teu portal acadêmico, tá? Muito parecidinho aqui com esse meu, e vocês devem aparecer mais ou menos assim. Vou aqui desativar a edição. Não ficou muito diferente, não. Eu não sei se quando eu desativo a edição eu consigo responder, mas vamos tentar, tá? Então você vai vir aqui no portal acadêmico de vocês, você clicou lá no teu portal acadêmico, entrou, suas disciplinas vão aparecer, acredito que de maneira muito parecida com que as minhas estão agora aparecendo, tá? Você vai procurar a tua disciplina lá de redação jurídica, a minha está aqui, tá? Clicou. Você vai lá no último tópico. Qual é o meu último tópico aqui, ó? O meu último tópico hoje é o tópico 11, tá? Isso daqui é um testezinho. Eu vou tirar isso daqui para não confundir ninguém, tá? Você vai ficar ali só o link do vídeo que eu vou postar no YouTube daqui a pouco e compartilhar. Aqui embaixo no tópico 12, que será aberto no domingo, tá? Você vai ter aqui um linkzinho de prova. Você vai estar aqui, ó, prova AP2, em vez de teste. Você vai clicar nesse link. E aqui, ó, vai aparecer. Alguém já tentou aqui, ó. Não fui só eu, né? Alguém já deve ter visto esse link de teste lá e falou que o Léo doido tá colocando ali, perguntando o nome dele, tá? Então, vai clicar, vai aparecer. Até respondi. Oi? Pensei que ia chegar num ponto, que todo bobo. Pô, já respondi, né? O nome do professor eu sei. Eu ia fazer até um link de exemplo, né? Que eu coloquei ele teste, ia fazer maior, assim, qual o nome do professor? Qual o nome da disciplina? Né? Para a gente poder simular ali. Porque isso não está valendo ponto, mas vamos lá. E aí você clica aqui,
vai ter lá realizar a prova, ou coisa do tipo, vai ter um linkzinho aqui, e aí vai aparecer aqui, ó, como está aqui, ó, questão 1, ainda não respondida. Qual o nome do professor da disciplina? Eu vou colocar aqui, eu não sei, cara, eu acho, professor, é homem, não é, vou botar aqui que é Penélope, não sei, né? Vou responder errado. Finalizei tentativa. Finalizei tentativa, vou clicar em enviar e terminar, né, a minha tentativa, enviei e terminei, enviar tudo e terminei. Automaticamente aqui do ladinho vai aparecer se você acertou ou errou a questão. E vai aparecer aqui né, que você errou. Quando o teste for programado direitinho, vai aparecer aqui embaixo a resposta. A resposta correta é Leonardo. Pô, errei o nome do cara, errei o nome do professor. Mas você já vai ter um feedback da nota. E assim será a nossa provinha, tá? Vocês terão ali múltiplas escolhas, vocês terão 24 horas para responder a prova. Então façam com muita calma, sem pressa nenhuma, tá? Tem dúvida, né, com relação à questão que vai ser apresentada, dá lá uma olhadinha nas suas anotações, né? Vê lá o que você lembra, né? Faz aquela consulta mental do que está acontecendo e responda a nossa provinha com toda tranquilidade. O link será aberto às 17, será às 17 do dia 22, será fechado às 23 do dia 23, 23 e 1. Eu vou entrar, baixar as respostas, baixar as notas, e se o sistema já permitir, 23 e 2, 23 e 15, eu já vou lançar as notas. Assim que eu lançar as notas, vou enviar mensagem para vocês, utilizando-me da ferramenta que tenho aqui à minha disposição, aqui, ó, bom, conforme eu vou mostrar para vocês, que é o participante, vou marcar aqui o nome de todos vocês e mandar aqui uma mensagem, ó, enviar uma mensagem avisando prova corrigida, notas lançadas, verifiquem o portal acadêmico. E aí vocês vão poder ter acesso à nota de vocês. Com certeza todo mundo, né, vai ficar numa condição bacana, vai ver a promoção de disciplina, vacina em janeiro e fevereiro, aula presencial, se Deus quiser, né? Então é isso, galera. Eu vou encerrar por hora a gravação. Deixa eu encerrar aqui primeiro antes da gente se despedir.